Nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo um comparativo do Pentium Gold 7505 versus o Core 3115 G4 versus o Core 3005 G1 versus o Core 3 10110U. Lembrando que eu não tenho nenhum desses processadores em mãos, porém após eu pesquisar muito na internet eu consegui chegar em um resultado mais sólido. E como esses processadores são para notebooks, vale eu ressaltar aqui que eu não vou estar citando preços nesse vídeo. Até porque o mercado de notebooks ultimamente está uma loucura, tem muita escassez, tem notebook que está com preço inflado. Então após você ver esse vídeo, você vai ter que tirar a conclusão se tal modelo que você está olhando está compensando ou não. Antes de eu começar o vídeo de fato, eu queria agradecer ao Rafael. Esse vídeo só foi possível por causa dele. Ele é um seguidor aqui do canal que comprou um notebook da Dell com Pentium Gold 7505. E da lista de processadores que eu falei aqui, o processador que você encontra menos vídeos sobre ele no YouTube é sobre esse Pentium Gold 7505. Inclusive eu já fiz um vídeo só sobre esse processador, se quiser ver o link tá na descrição. Mas eu não encontrei na internet o teste dele no Cinebench R15. E o Rafael fez o teste no Cinebench R15 e me mandou o print. O Rafael tem um canal no YouTube chamado Rafael Game. Lá ele postou um vídeo rodando GTA V no Pentium Gold 7505. Se você está interessado em comprar o Pentium Gold, aconselho que você veja esse vídeo. É importante eu ressaltar que esses testes no Cinebench R15 foi feito usando 12 GB de memória RAM, sendo que desses 12 GB, um pente era de 4 GB e o outro de 8 GB. E sendo que desses 12 GB, 8 desses 12 GB estavam em Dual Channel. Isso aí, para quem não sabe, muda a performance da placa de vídeo integrado. Isso faz aumentar a performance. Em alguns casos, faz a performance quase duplicar você ter o Dual Channel, que é ter dois pentes de memória RAM, basicamente. A performance do processador em si, que é a performance da CPU, não muda se você ter Dual Channel ou não. Pelo menos no Cinebench R15 é uma diferença irrisória, dá para considerar que a performance praticamente não muda. Porém, a performance do OpenGL, que é a performance da placa de vídeo integrada, como eu falei, ela quase duplica. Tá, mas chega de enrolação e vamos começar aqui o comparativo. Eu fiz uma lista no Excel de todos os processadores que eu falei aqui no começo do vídeo. Deixa eu explicar um pouco essa lista. O que tá de cinza é, digamos assim, o título. O que tá de verde é a lista do processador que mais se destacou. E o que tá de amarelo são os processadores, digamos assim, que são meio equivalentes. Lembrando que quanto mais à esquerda, melhor o processador é no geral. Sendo que o mais à direita é o pior desses processadores. E nessa comparação, a parte de baixo ali está destacado em laranja, porque nessa parte de baixo é justamente o local onde eu comparo a placa de vídeo integrada. E o restante, o que está em preto, é a comparação do processador mesmo. Todos esses processadores possuem 2 núcleos e 4 threads, porém a frequência deles varia bastante. A frequência máxima, no caso, né? Como vocês podem ver, o Core 3 10110U, ele tem uma frequência de 4.1 GHz, que é praticamente a frequência mais alta dos processadores dessa lista. Porém, a gente tem que ficar atento a uma coisa, que é os nanômetros. Esse Core 3 10110U, ele é feito em 14 nanômetros. Então, ele é um processador que esquenta muito e não tem uma eficiência tão boa. Tanto é que, por mais que ele tenha essa frequência alta, ele foi o processador que teve o pior resultado dentre esses processadores aqui dessa lista que eu estou mostrando. Como eu falei, esse Core 3 ele é feito em 14 nanômetros, porém todo o restante dos processadores aqui são feitos em 10 nanômetros. Vale destacar aqui o Pentium Gold 7505 e o Core 3115 G4, que eles são feitos em 10 nanômetros super fino, que é uma litografia de 10 nanômetros mais refinada, mais melhorada. Então, esses dois processadores são justamente os processadores que terão a melhor eficiência e possivelmente esquentarão menos. E uma das coisas mais importantes dessa lista é a performance no Cinebench R15. Como vocês podem ver, eu estou mostrando a performance do Cinebench R15 de todos os processadores, com exceção do Core 3 1115 G4. Eu não encontrei teste dele no YouTube no Cinebench R15. Eu encontrei um site que mostrava a suposta performance desse processador no Cinebench R15, porém eu achei o site meio estranho e os dados eu achei meio errado. Então eu resolvi não colocar a performance dele no Cinebench R15. Porém, de todos os outros dos processadores, eu achei em fontes que eu considero mais confiáveis a performance deles no Cinebench R15. Como eu falei, o Pentium Gold 7505, o Rafael mandou um print da performance dele. E o Core 3105GU, eu achei um vídeo no YouTube, o cara filmou cada detalhe do benchmark, filmou o benchmark o tempo todo, então também é confiável. E o Core 3 10110U, eu também achei um vídeo dele no YouTube e eu considerei confiável. E dessa lista, o processador que tem a maior pontuação no Cinebench R15 é o Core 3115 G4, que é justamente o processador que eu não achei a pontuação.
mas eu posso te garantir que ele tem a melhor pontuação porque ele é feito na menor litografia e tem a maior frequência. Também pela própria nomenclatura dele, por ele ser um processador de 11ª geração, já dá pra gente supor isso. Ele também vai ser um processador que esquenta um pouco mais que os outros. Então se você for comprar um notebook com esse processador, é importante você ficar meio atento à refrigeração do notebook. É importante que o notebook tenha uma refrigeração boa. Lembrando que essa performance no Cinebench R15, se você comprar um notebook com esse processador, ela pode dar uma variada, porque dependendo se o dia tiver calor, dependendo da refrigeração do notebook, a performance de um processador pode mudar bastante. Então, por exemplo, se um Core i3 10110U tiver a refrigeração bem boa e um Pentium Gold 7505 tiver a refrigeração bem ruim, o Core i3 pode ter a performance melhor que um Pentium Gold. Então, na hora que você for comprar um notebook, fique atento às reclamações dele. Se o pessoal reclamar que o notebook esquenta muito, provavelmente o processador vai ter uma pontuação um pouco mais baixa conforme você vai usando o notebook, porque ele vai esquentando, né? Mas todos esses processadores que eu coloquei de amarelo, eles têm a performance bastante parecida no Cinebench R15. Como eu falei, dependendo da refrigeração, você consegue mais performance ou menos. Já o Core i3, por mais que eu não mostrei a pontuação dele no Cinebench R15, a especificação dele é bem melhor. Agora chegou a hora de eu falar da placa de vídeo integrada de cada um desses modelos. E é aqui que a história muda. Os dois processadores que têm a melhor placa de vídeo integrada é o Core 3115G4 e o Pentium Gold 7505. Os dois têm a mesma placa de vídeo integrada, possuem a mesma quantidade de unidade de execução, no caso 48 unidades, né, a 1.25 GHz. Porém, cuidado que tem meio que uma pegadinha aqui. Se a gente for comparar o Pentium Gold 7505 com o Core 3115G4, por mais que a placa de vídeo deles sejam a mesma placa de vídeo integrada, né, o Core 3115G4 ele tem a performance até que bem melhor com a placa de vídeo integrada dele. Isso acontece porque o Pentium Gold 7505 ele é um processador de só 2 núcleos e 4 threads. Então, dependendo do jogo, se o jogo requer mais processamento, o Pentium Gold vai se sair bem pior que um Core i3 1115G4. Agora, se o jogo exigir mais placa de vídeo, a performance dos dois processadores vão ser bem parecidas ou até mesmo iguais. Coisa que não dá para se falar dos outros processadores. O Core 3005G1 ele possui apenas 32 unidades de execução e uma frequência de 0.9 GHz. Já o Core 310110U possui 23 unidades de execução a 1 GHz. Eu sei que a placa de vídeo é uma coisa mais complexa que isso, a performance dela não é definida apenas pela frequência e unidade de execução, mas eu tentei deixar esse gráfico aqui de uma forma mais interativa, de uma forma que o pessoal consiga entender melhor. Especificando essas duas coisas, eu já consigo falar para você qual delas é a melhor. Porém, se você pesquisar mais a fundo, você consegue ver mais as especificações da placa de vídeo. Olha, agora eu vou dar minha opinião geral sobre os processadores. O processador que eu definitivamente não aconselho que você compre é o Core i3 10110U. Normalmente o notebook com esse processador nunca aparece muito barato aí no mercado e esse processador não é lá essas coisas, como eu falei. Na parte do processamento até que ele não é tão ruim, mas a placa de vídeo integrada dele deixa bastante a desejar. Já o Core 3105G1, o processamento dele já é mediano, ele é um processador feito em 10 nanômetros e possui uma placa de vídeo integrada razoável. Não roda todos os jogos, inclusive já fica meio puxado para ele rodar um GTA V, por exemplo. Já o Pentium Gold 7505 e o Core 3115G4 são os processadores que eu mais aconselho dessa lista. Esses dois processadores possui uma placa de vídeo melhor, que se você for fazer uso mais básico não vai te decepcionar. Já dá para você fazer o básico e até o intermediário. Ambos processadores aqui, tanto o Pentium quanto o Core i3, eles conseguem rodar GTA V. Lembrando que você tem que estar em Dual Channel, com 2 pens de memória RAM, né? Enfim, já falei demais, eu vou deixando o vídeo por aqui, obrigado a todo mundo que viu. Se gostou, deixa o like, inscreva-se no canal e eu vou indo nessa. Até a próxima.